É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É feliz quem a Deus se confia. Na primeira leitura de hoje, do profeta Jeremias, tem uma palavra que muitos interpretam errado. Quando a leitura diz assim: isto diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana. Tem gente que quando lê essa palavra diz assim: tá vendo? Tá vendo como a gente não tem que confiar em ninguém? Tá aqui, tá escrito a palavra de Deus, ó. Maldito o homem que confia no homem. Não é isso. Não é essa interpretação, não é a correta. Muitos, infelizmente, interpretam assim. Como se nós não devêssemos confiar em nenhuma pessoa, em ninguém. Não é essa confiança que Deus está falando aqui. Não é. Inclusive, nós constantemente estamos exercitando a confiança. Constantemente. Constantemente. Se você for analisar todo o seu dia, nós confiamos no homem durante o dia todo. Até no alimento que você come. Quem garante que aquele alimento que você comprou não está envenenado? E você comeu. Você confiou. E várias outras coisas que se a gente for analisar, mostra que a gente confia. A gente vive de confiança. Agora, não, padre, mas é porque às vezes a gente se decepciona muito com as pessoas. E vai continuar. E vai continuar se decepcionando. Mas a decepção não é o motivo para a gente dizer: ah, não vou confiar em mais ninguém. Está errado. Você precisa de cura interior. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Então o que é, padre? O que significa quando Deus fala: maldito o homem que confia no homem? E aí a gente volta para o Salmo. É feliz quem a Deus se confia. Quando o autor sagrado está dizendo: maldito o homem que confia no homem, em outras palavras, ele está dizendo: quem coloca a sua vida inteiramente na mão de alguém, confia toda a sua vida a alguém, confia toda a sua vida a um homem, a pessoa humana. Atitude esta que nós só deveríamos ter para com Deus. É a Deus que nós entregamos a vida. É a Deus que nós confiamos a nossa vida. É nesse sentido. É nesse sentido. Porque Deus é Deus, Deus é o Senhor. É Ele que cuida de nós, é Ele que cuida da nossa vida. É nele que eu tenho que esperar. É a Ele que eu tenho que entregar a minha vida. É a Ele que é o centro da minha vida, do meu coração. É Ele que é Rei e Senhor. Eu preciso me entregar a Ele. Eu preciso entregar a minha vida, o meu coração a Ele. Porque Ele é Deus, o único. É nesse sentido. O que significa então confiar no homem? Segundo a primeira leitura, é viver como se Deus não existisse. Confia só na humanidade.
viver como se Deus não existisse. Porque a partir do momento que eu vivo a minha vida sem fé, sem estar ligado a Deus, sem viver em Deus, se não é a Deus que eu entrego a minha vida, eu entrego a quem? Repito, se não é a Deus que eu entrego a minha vida, que eu tenho que me entregar, eu vou me entregar a quem? Eu estou rindo porque eu lembrei agora, quando eu era seminarista, e eu sei que vocês vão rir também, mas para ver que às vezes a gente não entende as coisas. Quando eu era seminarista, a gente fazia estágio nas paróquias e tudo, e eu lembro que eu fiz estágio pastoral. Uma das paróquias que eu fui foi em Beberibe. E visitando as casas, saindo de casa em casa, visitando, eu cheguei na casa de um casal de idosos. E a gente começou a conversar, a gente se apresentou, disse que era seminarista e tudo. E a mulher, que tinha já quase 90 anos, conversando, e ela disse: olha, esses dias veio aqui um protestante. Aí abriu a Bíblia, começou a pregar, pregou, falou de Jesus. Aí ele disse que eu tinha que me entregar a Jesus. Eu tinha que me entregar a Jesus. Ela disse assim: eu não sabia, eu entreguei, foi para o Chico. O Chico é o marido dela. Eu não sabia que tinha que entregar para Jesus, entreguei, foi para o Chico. Quando eu fiz essa pergunta, eu lembrei da história. Se nós não nos entregamos a Deus, se nós não confiamos a nossa vida a Deus, nós confiamos a nossa vida a quem? Quem somos nós neste mundo sem Deus? Essa é a grande questão. Mas assim como a leitura diz: maldito o homem que confia no homem, vai dizer depois: bendito o homem que confia no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. A nossa esperança não está no homem. A esperança que nós temos de sermos felizes, pessoas realizadas, não está na humanidade, está em Deus. É Ele que tem cuidado de nós. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E vai dizer: é como a árvore. Vamos imaginar, quando a gente lê a Bíblia, uma dica. Hoje tem com a Bíblia na mão, viu? Hoje, 9 horas da noite. Mas olha só, uma dica para quem vai ler a Bíblia. Dá logo a primeira dica aqui, antecipar para vocês. Quando a gente lê a Bíblia, é muito importante a gente imaginar aquela cena. Vamos fazer esse exercício agora. Olha só, imagina a cena. Eu vou lendo, você vai imaginando. É como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde. Mantém-se verde. Não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Ou seja, o autor sagrado está comparando a pessoa que se confia a Deus, que crê em Deus, que espera em Deus, a uma árvore plantada junto às águas. Sempre vai produzir frutos, suas folhas serão sempre verdes, ou seja, sempre terá vida. Junto a Deus teremos sempre vida. Teremos sempre a vitalidade. E mais do que a vitalidade humana, a vitalidade espiritual, meu povo.
O grande convite hoje, e não é somente da liturgia de hoje, mas se nós formos olhar o tempo que nós estamos vivendo, esse tempo difícil que nós estamos vivendo, de tanto sofrimento, de tantas mortes, é um tempo que está nos ensinando o quê? Que nós devemos estar plantados em Deus. Eu dizia hoje, para quem reza comigo o texto da misericórdia, eu dizia que rezar não é só pedir. Rezar é estar unido a Deus. É viver unido a Deus. Eu posso pedir coisas a Deus e no entanto, não estar unido a Ele. Posso. Nós precisamos estar plantados em Deus. E aquele que, olha só o que diz a leitura, não sofre míngua em tempo de seca. Na hora dos dias maus, na hora da tribulação, na hora da dificuldade, na hora da dor, do sofrimento, não teme, porque está plantado em Deus. Lembra daquele outro evangelho, quando Jesus fala da casa construída sobre a rocha? Cai a chuva, vem as enchentes, os ventos sopram contra a casa permanece inabalável, está alicerçada na rocha, e a rocha é Cristo. Vai sofrer os ataques da chuva, das enchentes, dos ventos, pode até balançar, mas não cai. Mas não cai. Foi bem construída. Assim, essa imagem que o profeta está falando aqui, a árvore plantada junto às águas, o ser humano plantado em Deus, para resistir tudo. O Salmo primeiro, que é o Salmo de hoje, fala sobre isso. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada, e ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. E olha só, eis que tudo o que ele faz vai prosperar. A gente quer prosperar na vida, mas quer prosperar sem Deus. A gente quer que as coisas deem certo na nossa vida, mas a gente não quer estar plantado em Deus. O que é estar plantado em Deus? É obedecer a Deus, é viver a sua palavra, é viver a sua vontade. Repito, rezar não é só pedir, é estar unido a Deus. Quando eu estou unido a Deus, as coisas acontecem. Você já deve ter tido essa experiência na sua vida. De repente, até em meio a uma dificuldade que você estava enfrentando, você passou por uma determinada situação difícil, uma determinada dificuldade, às vezes até financeira. Você não sabia como resolver aquele problema, você olhava para um lado, para o outro, não sabia o que fazer. O que é que eu faço agora diante dessa crise, diante dessa situação? Mas você estava rezando, você estava unido a Deus, e de repente você começa a enxergar as coisas dando certo. As coisas começam a se resolver da forma que você não esperava. Porque tudo o que ele faz vai prosperar. A árvore plantada junto às águas, a pessoa plantada junto em Deus. É isso, meu povo. Por isso que a liturgia de hoje nos faz esse convite. Estarmos plantados em Deus, para não nos perdermos. Porque o salmista também vai dizer: mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Veja, está falando
dos que creem, dos que esperam em Deus, e está falando dos perversos. De uma forma diferente, o Evangelho nos falou sobre isso. O Evangelho fala sobre quem? Um homem rico que fazia festas esplêndidas todos os dias, banquetes. E fala sobre o pobre, que se chamava Lázaro. Lázaro. Morreu os dois. Morreu os dois. O pobre Lázaro foi levado pelos anjos para o céu. E aqui é preciso entender. Disse a leitura que ele foi levado para junto de Abraão. Tem muita gente que interpreta errado também. Diz assim, quando as pessoas morrem, elas ficam dormindo no seio de Abraão. O seio de Abraão é o céu. Tem gente interpretando errado essa palavra. É só um parêntese. Tem gente interpretando errado essa palavra. O seio de Abraão é o céu. Tem gente que está interpretando assim. Não, quando a pessoa morre, aí fica dormindo no seio de Abraão. Quem foi que disse que alma dorme? Quem disse que alma dorme? Quem dorme é o corpo, não é a alma. Mas enfim, fecha parênteses. O pobre foi levado para o céu e o rico foi para as chamas, para os tormentos. É um evangelho que nos faz pensar no céu e no inferno. No céu e no inferno. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno? Quem vai para o céu? Aqueles que estão plantados em Deus. Aqueles que confiam a sua vida ao Senhor. E quem vai para o inferno? Quem vive a sua vida como se Deus não existisse. Resumindo, o evangelho é isso. Aí o homem rico ficou, pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo aqui para refrescar a minha língua. Veja, aquele que era o banqueteador, que dava festa todo dia, mas tinha um mendigo na sua porta, ali sentado no chão, para ver se caía migalhas da sua mesa. O pobre Lázaro era que mendigava comida. E agora, quem é que está mendigando? Mendigando uma gota d'água para refrescar a língua. Manda Lázaro vir aqui. E Abraão diz, não pode, não dá. Existe um abismo entre nós, não dá para ir. Então faça o seguinte, manda Lázaro ir lá em casa, na casa do meu pai. Eu tenho 5 irmãos, manda avisá-los para que eles possam se prevenir, para que não venham também para cá, para esse tormento. Abraão disse, nananina não. É impossível. É impossível. Não dá. Ninguém que está aqui passa para lá. Hoje a gente ainda escuta, né? Porque fulano morreu, eu vi fulano, apareceu para mim, cuidado. Não vive aparecendo por aí não. Não é bem assim que as coisas acontecem. Mas veja, o evangelho termina como? O evangelho termina dizendo, Abraão diz para o rico, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O que é Moisés e os profetas? A palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Para os judeus, a Sagrada Escritura, a Bíblia, o que era? Moisés e os profetas. Eles têm a palavra de Deus, que escutem a palavra de Deus, para se converterem. E Abraão disse, eles não se convertem, nem escutando a palavra de Deus, muito menos vão se converter se um morto ressuscitar. É pela palavra que nós chegamos à fé, e é por meio dela que nós vamos permanecer na fé, unidos a Deus. Por isso, renovemos hoje
o nosso sim a Deus, a nossa adesão à palavra de Deus. Porque somente aderindo à palavra de Deus, nós estaremos plantados nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com canto façamos o nosso ofertório.